Olá, saudações em Cristo, Deus abençoe, ótima semana para você. Vamos meditar aqui na palavra de Deus, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, verso 24, que diz assim: Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem possuem armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Queridos, uma breve oração. Pai, fala conosco neste instante, neste momento, pois precisamos ouvir o que o Senhor tem preparado para nossas vidas, para nossos corações. Amém. Muito bem, querido. O que nós vemos aqui nesse texto? Primeiro, três situações fundamentais na vida de uma pessoa ou da sociedade. Três pilares, né? Saúde, sucesso e educação. Nós estamos no final de ano de 2023, estamos caminhando para 2024, obviamente. Quais são as nossas perspectivas? Quais são as nossas prioridades? E quando nós olhamos para esse texto aqui, se nós discorremos ainda dentro do contexto do capítulo 12, Jesus fala para um rico insensato, que ele alega para Jesus que ele tem, não uma parábola, perdão, que ele tem que comer, que vestir, beber, e que ele tem um depósito farto para o resto da vida dele. E Jesus ainda questiona, para onde vai a tua alma? Ou seja, para ele está tudo bom. E quando nós olhamos para esse texto aqui, esse versículo, perdão, do versículo 24 do capítulo 12, podemos identificar que, ou aprender que, algo a respeito da providência. Por que providência? Nós vemos que muitas pessoas ficam inquietas já nesse versículo, começando no 22. As pessoas ficam inquietas com a sua própria vida. As pessoas ficam inquietas com o que vai se alimentar, o que vai ser colocado na mesa, o que vamos trajar, o que vamos vestir, o que vai vestir. Porém, dentro do versículo 23, eu entendo que a vida ela é interessante quando ela é cuidada no sentido espiritual. Quando espiritualmente nós cuidamos das nossas vidas. Ao mesmo tempo, nós entendemos que precisamos cuidar do nosso espírito. É relevante? Sim. As práticas indo para a academia, praticando esportes, faz bem por quê? Faz bem para o corpo, faz bem para a mente. Mas ao mesmo tempo nós temos que cuidar do nosso espírito. Até as roupas também, que o versículo está dizendo, também é importante. Mas jamais nós podemos partir para o caminho da ostentação. Porque as pessoas muitas das vezes querem ostentar roupa de grife, as pessoas querem ostentar relógio de grife, sapato de grife, e não é isso que o texto está trabalhando. Nós entendemos que as aves, elas não ceifam. As aves simplesmente, elas não plantam, elas não propagam a semente. E Deus prepara. E essas aves, esse corvo, é o urubu de cabeça preta que nós conhecemos. Esse urubu de cabeça preta, eles simplesmente, eles não semeiam nada, o alimento é preparado para eles. Os cadáveres, resto de cadáveres mortos são preparados, que o próprio Deus faz com que o ecossistema funcione para esse tipo de animais. E ao mesmo tempo nós vemos que para eles não tem problema com o mercado, com o empório, com quitanda, com feiras livres, com o celeiro. Obviamente, Deus prepara tudo para eles e para nós também. Possamos entender que Deus prepara para nós. Então, o texto que menciona esse corvo, que é o urubu de cabeça preta, pode ver que Deus o sustenta por meio do resto de cadáveres. Eles vão lá, se alimentam de cadáveres, ou carcaça, ou despojo, como você entender. E ao mesmo tempo, nós somos mais importantes que os urubus, do que os corvos. Nós temos mais qualidade, mais competência do que essas aves. Ao mesmo tempo, nós vemos que a ansiedade tem sido o termômetro da sociedade. A ansiedade tem sido o termômetro da sociedade. Por que tem sido o termômetro da sociedade a ansiedade? Por quê? Porque as pessoas estão muito inquietas. As pessoas
não se esqueces que isso pode prejudicar. Isso pode causar estresse, isso pode causar até doença crônica. Então, ao mesmo tempo que nós vemos que a ansiedade é prejudicial, nós vemos que essas inquietações é prejudicial, nós precisamos entender que nós temos que colocar Deus como prioridade para esse ano de 2024. A nossa prioridade precisa ser Deus. Então a pergunta é, quais são as nossas prioridades? A Bíblia fala assim, que aonde estiver o vosso tesouro, ali está o teu coração. Então, se o nosso tesouro tiver como prioridade as coisas de Deus, obviamente as coisas serão diferentes. As nossas prioridades vão nos direcionar. O projeto de vida deve ser primeiro no reino de Deus. Os nossos planos e projetos de vida devem ser primeiro no reino de Deus. Estamos prestes a começar 2024. Quais são as suas prioridades? Uma das coisas fundamentais que o cristão deve declarar é a vitória. O cristão deve declarar a vitória para a sua vida. O cristão deve verbalizar a vitória para a sua vida. Por que verbalizar? Porque você vai atrair sucesso, saúde, prosperidade e riqueza. Comece a verbalizar, mas não vá pelo caminho errado. Tem pessoas que são servos de Deus e vão para a praia e começam a traçar caminhos errados, fazendo parte da bolha que vai lá e vai pedir para deuses estranhos. Deus não quer que nós nos alinhamos com deuses estranhos. Nós não somos politeístas. Nós somos monoteístas. O que é monoteísta? Aquele que adora somente a um Deus. Único, exclusivo. Então, eu queria chamar a sua atenção que no versículo 33 do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus diz: buscai primeiro o reino de Deus. Se a nossa prioridade for o reino de Deus e a justiça de Deus, o restante das coisas Deus vai fazer acontecer. Jesus ilustra o texto dizendo, ou o versículo, que o corvo não precisa trabalhar. Ele fica lá simplesmente esperando um momento para ir se alimentar. E se ele cuida do corvo, se ele cuida dos urubus, ele vai cuidar de nós. Ao mesmo tempo, nós não devemos preocupar com o futuro, porque Deus é Deus de providência. Jesus sabe da nossa necessidade, Jesus sabe das nossas dificuldades, Ele sabe o que nós precisamos. Então, esteja alinhado com a palavra de Deus. Uma das coisas mais importantes é estar alinhado com a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que não querem se alinhar com Deus, não querem se alinhar com a palavra de Deus. E nós, cristãos, nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Alinhado com a palavra de Deus, o ano vai ser diferente, o ano vai ser outro, a situação vai ser outro, a vitória será nossa, a vitória será tua em nome de Jesus. Fique com essas palavras no teu coração, que o Espírito Santo tenha falado contigo em nome de Jesus. Amém?